gerente adjunto de operações e eventos críticos aqui na Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, e falar um pouquinho sobre a articulação entre as políticas públicas de recursos hídricos e os serviços de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas. Há dois aspectos principais aí que são importantes ao se pensar nessa articulação entre as políticas. A primeira é a relação entre os processos de planejamento dos sistemas de drenagem urbana e o processo de planejamento de recursos hídricos, né? Na área de recursos hídricos existem um conjunto de planos de recursos hídricos, que são um dos instrumentos de gestão que definem aí diretrizes para o uso da água na escala da bacia hidrográfica, né? E esses planos são feitos em diferentes escalas. Há planos feitos na escala da bacia hidrográfica, planos estaduais de recursos hídricos e o plano nacional de recursos hídricos. Todos esses planos definem também medidas para mitigação dos efeitos de eventos extremos hidrológicos, principalmente no caso de drenagem urbana, no caso de eventos que têm relação com drenagem urbana, os eventos de inundação. Então, ao definir as medidas, tanto estruturais como não estruturais, para a mitigação dos impactos de inundações, esses planos podem definir diretrizes e interagir com orientações para o serviço de drenagem urbana. Eles também podem definir, por exemplo, padrões de qualidade da água nos rios, nos corpos receptores dos sistemas de drenagem urbana, e dessa forma também interagir e definir diretrizes para o serviço de drenagem pluvial. Os planos também, ao definir essas medidas, são também uma importante fonte não só de planejamento integrado na escala da bacia hidrográfica, porque os planos vão ter esse olhar mais amplo e das relações que existem entre municípios que estão a montante e a jusante, então dos impactos da drenagem urbana e também de sistemas de drenagem e do escoamento superficial a montante nos municípios a jusante, então eles conseguem estruturar e organizar medidas mais efetivas para controle de inundações na escala da bacia. Então, eles podem dar essas orientações mais gerais, que podem ser absorvidas pelos planos municipais de saneamento básico e também os planos municipais de drenagem urbana. Então, esse é um primeiro aspecto, além de definir as medidas e fontes de custeio dessas medidas, né? Esses planos são aprovados pelos comitês de bacia e pelos conselhos estaduais e Conselho Nacional de Recursos Hídricos, e podem também orientar o uso de recursos financeiros da cobrança pelo uso da água. Então, de modo que eles podem ajudar a custear, em parte, projetos e medidas e intervenções que vão minimizar os impactos de alagamentos, enxurradas e inundações na escala dos municípios. Então, esse é um primeiro aspecto da articulação entre as políticas, né? E um segundo aspecto são as medidas mais diretas de mitigação de eventos críticos, de eventos de inundações, que são implementadas pela Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, em articulação com os órgãos de proteção e defesa civil, como também os outros órgãos gestores de recursos hídricos. A Política Nacional de Recursos Hídricos, que está estabelecida na Lei 9433 de 1997, tem como um dos objetivos a minimização dos impactos dos efeitos de inundações, por exemplo. Então, medidas mais diretas relacionadas aos serviços de drenagem urbana podem também ser diretamente implementadas. Por exemplo, a ANA elaborou em 2014 um Atlas Nacional de municípios vulneráveis à inundação, é o Atlas de Vulnerabilidade a Inundações. E esse estudo define, especifica e classifica todos os trechos de rio no Brasil em relação ao risco de inundações, em função da frequência de inundações histórica nesses municípios, como também do impacto dessas inundações, né? A norma de referência editada pela ANA, por exemplo, define como um dos critérios de priorização de municípios para implementação
do serviço de drenagem urbana e para a implementação da norma que define as diretrizes para o serviço, para a prestação de serviço de drenagem urbana, os municípios que são classificados como de alto risco de inundações, identificados nesse Atlas de Vulnerabilidade de Inundações elaborado pela ANA, além dos municípios acima de 20 mil habitantes de população e municípios com alto risco de eventos de deslocamento de massa, de movimento de massa, né? Risco hidrogeológico, né? Então, um dos critérios são os municípios de alto risco de inundações, que está estabelecido nesse Atlas de 2014, e essa lista de municípios será atualizada agora num processo que foi iniciado no ano passado pela ANA, de atualização desse estudo, né? Vai, então, fazer uma reclassificação, e essa é uma outra orientação no sentido de orientar aí as prioridades, os municípios prioritários para a implementação do serviço de drenagem urbana e cumprimento da norma de referência da ANA.